Olá, meus queridos amigos, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Eu já estou sem voz, porque eu estava gritando até agora. Eu tinha esquecido de falar no outro vídeo, vocês viram que eu cortei o cabelo já faz um bom tempo, mas é que como eu não gravo vídeo, né, não deu pra ver. Eu fui ver meu último vídeo que eu tinha postado, meu Deus do céu, que bom que eu cortei o cabelo. Mas tudo bem, né, gente, tudo bem. Eu ia mostrar meu músculo, mas eu lembrei que eu não tenho músculos. Vamos falar sobre o Irã? Vamos falar sobre o Irã. Esse vídeo vai ficar bem mais curto que o outro, porque agora que eu tô pensando, tipo, Israel e Palestina tinha uma cacetada de coisa. Tudo bem que eu demoro um monte pra falar as coisas também. Lembrando que, de novo, gente, eu não quero exprimir nenhuma opinião política, nem querer. Não estou aqui pra doutrinar ninguém. Lá. Não estou aqui pra doutrinar ninguém, não é mesmo? Estou aqui apenas para falar fatos, e se eu falar algo de uma maneira ofensiva, peço perdão, não foi minha intenção. Vamos lá. Seguinte, o Irã, antes de acontecer essa revolução iraniana, o Irã. Ai, meu pescoço tava duro. O Irã, ele passava pelo regime dos chás. Os chás. Basicamente é um governo dos reis. Então a dinastia Pahlavi, que era como eles se chamavam, essa dinastia, queria voltar para a grandiosidade do Império Persa. É mais ou menos isso que eles querem fazer. Só que eles eles não são os mais, como é que eu posso dizer? Tradicionais? Eles não são rígidos, digamos assim, numa questão de os carros passando na rua, uma questão religiosa. Eles não seguem a rigidez religiosa que muitos povos seguem, porque nós temos aqui, agora sim é importante eu falar disso, eu devia ter falado no outro vídeo também, né, perdão. Existem algumas formas diferentes de se ver a religião no Oriente Médio. E aí tem um negócio chamado Sharia. Sharia. Cadê a Sharia? Não lembro, gente. Mas a Sharia é como se falaria o... que agonia! Meu Deus, não consigo falar, que tem muito barulho na rua. A Sharia é o caminho que leva à fonte, se eu não me engano, um bagulho assim, é a tradução, que é... Aqui achei... É basicamente ler literalmente o Corão, né? Então, uma leitura literal do que está escrito no Corão, uma leitura bem rígida da religião, mas ok. Não sei o que eu tava falando. Ah, tá. Os chás, eles tinham essa vibe mais ocidental, essa vibe mais mulheres podem estudar, mulheres podem sair na rua. Tá, tudo bem, gente, eu tô exagerando um pouco, mas é que eles não eram rígidos, né? Na questão religiosa. Eles não tinham essa rigidez de leitura tal qual está escrita. O que eles tinham é que, por mais que eles fossem ocidentalizados, né, porque eles buscavam uma economia ocidental, eles buscavam uma cultura ocidental, mas politicamente eles não eram nada ocidentais, porque ocidental, a gente tá falando de 1960, no Ocidente, assim, se for pegar a potência ocidental em 1960, é Estados Unidos, né, Estados Unidos. E aí tu olha pra ele, não é uma ditadura, né, não é uma coisa assim, não democrática, né, em teoria, assim, os chás eles são muito corruptos, né, eles, por mais que tenham uma ocidentalização econômica e cultural, politicamente falando, eles são tenebrosos, de perseguição, né, de perseguição aos opositores do regime. Enfim, essa ocidentalização, ela começa a ser questionada por muitos grupos, por grupos religiosos, por uma galera que não tá curtindo, né, pelos perseguidos. Então, essa vibe de querer industrializar o país e para isso se ocidentalizar não foi muito bem aceita pela galera, né? Então, esse descontentamento, ele vai vir tanto dos perseguidos políticos quanto dos religiosos. Em 1979, estoura uma revolta popular, revolta popular lá dentro do país contra o regime atual, que é basicamente exprimindo esse contentamento com aquele modelo ocidentalizado que eles estão tendo lá, né?
Só que é uma revolta bem difusa, como eu falei antes, porque quem tá sendo perseguido é uns aqui, outros ali, aí os caras que é religioso, não sei o quê. Então, junta uma galera, tipo assim, aleatória, tá todo mundo dando as mãos e falando assim, vai embora, chá, e era isso. Aí, aos poucos, essa revolta vai ser meio que adotada pelo Ayatollah Khomeini. O Ayatollah, ele é uma figura religiosa de extrema importância para o Irã, pelo menos, né? Que eu tô com medo de falar merda, então eu vou falar assim, pro Irã. Aí, não entendi nada, alguém respondeu ali um story. Porque eu sou muito famosa, né, gente? Tem que lidar com a fama, vocês acham que é fácil. Me perdi, olha, o story me desconcentrou. Eu vou ver o nome da pessoa que respondeu meu story, eu vou explanar agora mesmo. A Evelyn. Tá bom, gente. Eu tô muito esquizofrênica, meu Deus, eu tô perdida. Ai, calma. Tá bom, gente, ó. O líder religioso do Irã, que é o Ayatollah, na época o Ayatollah era o Ayatollah Khomeini. Ele estava exilado na França, em Paris, justamente pela essa perseguição que está acontecendo. E os chás estavam aqui então, né? E aí, com a Revolução Iraniana, o chá foge com sua família e volta ao Ayatollah. Então inverte, né? Inverte a dinâmica. O antes chá que estava aqui, que tinha exilado o Ayatollah, agora tem que ser exilado, tá fugindo no caso, né? E o Ayatollah volta pra cá. Então essa revolta que no início era uma revolta tipo assim, não gostei, logo vou às ruas, agora virou uma revolta de um cunho mais religioso. E com a assunção, não é assunção, fala, com a adoção, vou chamar de adoção, ai que fofinho, o Ayatollah adotou a revolta, que fofo. Com a adoção dessa revolta pelo Ayatollah, o Irã então se transforma em uma teocracia. E é a partir daqui que a gente vai ver essa virada de chave do Irã, da sua parceria com o Ocidente, porque antes o Irã estava aqui, ó, fechado com os Estados Unidos e agora eles vão ficar se estranhando, sabe? Porque o Irã vai se aproximar muito mais da... Ai, minha voz. Não tem mais água, acabei de jogar a última gota de água que eu tinha em cima do meu mapa. Sou muito burra. O Irã vai se aproximar muito mais dos modelos orientais do que dos ocidentais, até porque agora ele tá se teocratizando, não sei se dá pra chamar assim, ele virou uma teocracia. Tá me incomodando que parece que meu dente tá torto, mas aí eles são tortos mesmo, né? Foda-se. Ok. Aí, nessa orientalização, ele vai se afastar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos classicamente não, claramente não são orientais, são bem ocidentais, né? E aí tu tá olhando pra uma época, 1979. Aí tu fecha o olho, tu abre tua linha do tempo mental da história. Aí tu vai lembrar assim, tem duas grandes guerras e uma guerra depois da Segunda Guerra Mundial. Que é conhecida pelo não enfrentamento direto. E essa guerra tem duas potências principais, que são os Estados Unidos e a União Soviética. Que guerra é essa? Guerra Fria. O Irã, ao se afastar dos Estados Unidos, se aproxima da União Soviética. Aí isso dá lá a segunda crise do petróleo, aquelas coisas todas lá que a gente tinha falado muito tempo atrás. Não vale a pena tu ir lá buscar aquele vídeo, porque eu ainda tinha cabelo de um jeito diferente. E meu cabelo sou eu, então eu não era a mesma pessoa que eu sou agora. Agora eu sou muito mais legal, né? Convenhamos. Tira print e faz um quadro com a minha cara agora, tá? Me perdi. É tanto narcisismo que até me atrapalhei. Tá. Vão acontecer alguns eventos periculosos, sei lá, não sei falar espanhol. Eu não hablo espanhol, não sei porque eu... Ai, gente, que raiva. Alguém manda eu calar a boca, pelo amor de Deus. Olha o que eu tô falando, eu tô ficando maluca aqui. Então, os ayatollahs com esse poder forte, inflamado, que é quase um poder moderador, tá? Me arrisquei com essa comparação, mas é um poder assim, tu foi contra, foda-se, minha opinião é a que importa. Vão acontecer algumas coisas que alguns civis vão começar a se descontentar com isso também. Então, no próprio 1979, vai acontecer a crise dos reféns, que é os civis, eles invadem a embaixada dos Estados Unidos,
que aí sim que os Estados Unidos vão ficar 100% puto com o Irã, que aí a galera que tava lá na embaixada vira refém. Ui, formigas! Vira refém da galera que invadiu. Por isso, crise dos reféns, né? Relações diplomáticas ficam uma bosta. Aí, acontece no Iraque um golpe de Estado, né? No Iraque, não é aqui no Irã. E aí o Iraque entra em uma guerra contra o Irã. Por quê? Esse golpe de Estado que acontece lá no Iraque, quem vai dar o golpe é o Saddam Hussein, né? E esse golpe de Estado, então, faz com que o Iraque se aproxime dos Estados Unidos. E, olha aqui, ó, meu mapa muito bonito. Tu não tem um mapa mental, né, cara? Não tem problema. Tá vendo? Esse aqui, amarelão, é o Irã. Esse aqui é o Iraque. Eles estão grudadinhos, né? Um abraçado no outro. E aí o Iraque é dos Estados Unidos agora, né? Próximo dos Estados Unidos. E o Irã é próximo da União Soviética. Então, bem de boa, 1980 é uma extensão, assim, ó. Guerra Fria acaba ali em... Guerra Fria não... O que eu tô falando? Me perdi. Nessa época a União Soviética tava capenguinha, tava. Mas essa é uma guerra que vai acontecer sendo um filhote, um fruto da Guerra Fria, né? Guerra Iraque-Irã é fruto da Guerra Fria. Então, é mais para mostrar essa capacidade de intervenção, é mais para tentar, não sei exibir, mas enfim, né? Não sei a palavra certa para falar. Mas um ponto importantíssimo que tem a ver com essa guerra é o Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico é isso aqui, ó. Petróleo ou reserva. Oi, gente, problemas técnicos. Acabou o armazenamento rapidamente. Bem na hora que eu tava falando sobre a Guerra Fria, não Guerra Fria, mas essa extensão de Guerra Fria, Saddam Hussein, Irã-Iraque, né? Então, basicamente, o que acontece? Eles estão usando pelo Golfo do Pérsico também, né? Que é Golfo Pérsico, não Golfo do Pérsico. Golfo Pérsico por causa da reserva de petróleo lá, porque petróleo enriquece bastante os países. Mas também tem uma questão que o Saddam Hussein vai atacar o Irã. É difícil de não confundir Iraque com o Irã. Vai atacar o Irã com a desculpa de que... Não. Ó. Eles vão atacar os curdos. Os curdos são um povo que os curdos, eles querem ter o seu Kurdistão, eles não têm Estado, não tem essas coisas assim. Mas o Saddam Hussein ataca os curdos também e tudo mais, e ele vai falar que é porque o Irã, que é onde os curdos estão agora, está atacando eles, então eles têm a desculpa para atacar os curdos. Só que assim, o Saddam Hussein, ele é bem loucão na cabeça, ele fazia uns bagulhos assim, puta que pariu, enfim. Essa guerra, ela acaba que, tipo, não tem um ganhador nem um perdedor. Fica, tipo assim, a galera, tá, ok, acontece. Show de bola. Estamos, os dois lados, vamos se considerar vitoriosos. Vamos nos considerar vitoriosos. Pro Iraque, eles ficam a principal força militar, porque o Iraque tá do lado dos Estados Unidos. E pro Irã, eles consolidam mais ainda o regime dos ayatollahs, né? Beleza. Aí o que acontece? Já vindo pra atualidade, vai os Estados Unidos passar por uma vibe de guerra ao terror e de eixo do mal, que é, tipo assim, vamos listar todos os inimigos islâmicos dos Estados Unidos que nós acreditamos que sejam terroristas, por mais que nós não tenhamos nenhuma prova, nós juramos de pé junto que eles são terroristas. Ai, como eu sou iluminada. Pele linda, né? Então, nos anos seguintes, essa parte aqui é muito legal, tá? O Irã está sendo, então, problematizado, e tá com toda essa problemática no pós 11 de setembro de ser considerado terrorista pelos Estados Unidos. E aí, lá por 2005, se eu não me engano, é eleito no Irã um presidente muito nacionalista que vai olhar para a indústria e vai falar assim, velho, vamos investir em indústria nuclear. E aí os Estados Unidos vão olhar e falar assim, para tudo! O Irã quer coisa nuclear para fazer arma nuclear e nos explodir, terroristas. E o Irã vai falar assim, não, meu, é para energia, para saúde, é para as áreas de desenvolvimento do país, não é arma nuclear. E aí em 2015, então, para dar uma apaziguada nisso, vai ser feito o acordo P5+1. O P5 é a galera do poder de veto, o +1 é a Alemanha, que tá ali no meio,
E esses 6, então, né, o P5+1 mais o Irã, vão assinar um limite para enriquecimento de urânio, ou seja, quanto que o Irã vai poder fazer de urânio enriquecido para que os Estados Unidos, as potências ocidentais, não achem que eles estão usando isso para armas nucleares, porque tem, tipo assim, para tu fazer uma arma nuclear, uma bomba nuclear, tu precisa de tanto de urânio enriquecido, para tu fazer uma usina de energia lá, tu precisa de bem menos do que isso. Então, quanto que o Irã vai poder enriquecer vai ser definido nisso, para que eles possam usar a energia nuclear, mas que seja para o bem e que eles não tenham a chance de usar isso para o mal. E aí, então, nesse P5+1, eles vão fazer com que tenha uma fiscalização contínua desse enriquecimento. Beleza. Tá tudo bem? Não, porque em 2016 entra o Trump, que, assim, né, não quero falar muito, mas quem me conhece sabe, né, eu não sou muito amiga do Trump. E aí, em 2017, então, um ano depois da entrada do Trump, ele vai pegar e vai tirar os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão sair do P5+1, tá? Do P5+1, do acordo lá que eles fizeram. Sei lá como é que chama isso. Eles vão romper de falar assim, cara, vocês não vão mais enriquecer urânio nenhum, vocês não têm mais esse direito, nenhum urânio, não aceitamos mais, né? O Irã já tinha uma postura, pelo menos assinada ali em tratados, que ele não ia proliferar urânio, que era uma postura de tipo assim, cara, a gente não quer fazer nada, a gente só quer enriquecer urânio para fazer as coisas do bem, por favor. E aí vai lá o Trump e mete essa de querer contestar as medidas anteriores e ser o louco que vai mudar tudo, porque ele sabe o que ele faz, ninguém entende ele não é compreendido por esse mundo, ele não é como as outras garotas, enfim. E aí, basicamente, o Ocidente, com esse rompimento, né, do tratado, vai olhar pro Irã e falar assim, a gente tá rompendo porque a gente sabe que vocês são terroristas, e o Irã vai falar assim, a gente não é terrorista, vocês estão nos acusando, que é o que acontece, né, o Oriente jura de pé junto, os Estados Unidos jura de pé junto que qualquer pessoa do Oriente Médio é terrorista, né, isso é perigoso, não pode generalizar. Igual eu fiz agora de falar que os Estados Unidos, não, os loucos dos Estados Unidos vão falar isso dos caras do Oriente Médio, porque é só louco, né? Não tô falando que todo mundo dos Estados Unidos é louco, mas vários loucos são dos Estados Unidos. Enfim, aí em junho desse ano, Israel vai atacar Irã por causa das bases nucleares, né? E aí essa também é uma outra guerra que vai acabar com os dois lados alegando vitória, porque eles queriam, Israel, né, queria atacar as bases nucleares, né? Enfim, diminuir o poder deles e também enfraquecer o Hamas, porque o Irã dá muito apoio pro Hamas, então enfraquecendo o Irã, tu enfraquece o Hamas. Só que meio que, tipo assim, não tem ganhador, sabe? Tem muitas dessas guerras lá que acontecem, essas batalhas, guerras, sei lá como é que chama isso, que os caras se dão uns tapas e foda-se, sabe? Eles se estapeiam, enfim, ninguém ganha, ninguém perde, então os dois lados vão se declarar ganhadores. É isso. Ficou uma bosta os vídeos? Ficou. Peço perdão? Não, porque se tu tá tendo que vir assistir meu vídeo pra ir bem na prova, perdão, viu? Mas é que a coisa não tá boa, porque eu não faço ideia do que eu tô falando. Tudo bem, não tô falando coisa errada, mas eu não entenderia. Se eu fosse minha aluna, eu não me entenderia. Mas é isso aí.